Pessoal, parece que está dando erro novamente com o professor Marcelo. A gente não consegue estabelecer uma conexão estável com ele. Ele entra, mas cai o tempo todo. Ô, haveria alguma outra conexão? Será que, Dani, tem um outro Instagram que ele possa solicitar aqui, para a gente entrar por ele, talvez? Ah, ok. Deixa eu ver se essa pessoa aqui eu consigo entrar com ele. Marchiori, me perdoe, realmente foi a conexão aqui, eu peço desculpa a todos os alunos, Não, mas que eu não isso. estava conseguindo entrar, cara, me preparei por essa palestra, para essa live com você, Preocupa eu, não, meu caro. Deixa eu te falar. oi, Vamos aproveitar, ué. Vamos, ainda dá tempo ainda. Estamos um pouquinho atrasados, mas dá tempo da gente deixar o nosso recado aí pro pessoal. estamos bastante atrasados, peço desculpas a você e aos alunos, Não, isso tá faz me parte, ouvindo? Marcelo. Em tempos de conexão remota, Deixa eu tentar isso aqui, tá, faz muita parte. tá me ouvindo, Marchiori? Tá me Estou te ouvindo? ouvindo bem. Estou te ouvindo bem. Graças a Deus. Ok. Obrigado, Marchiori. Eu queria agradecer a você pela oportunidade. É uma honra muito grande fazer essa live com você. Um profissional do seu gabarito é sempre uma honra para nós. Fiquei muito feliz de você ter me convidado. Eu espero aí passar um recadinho aí para os alunos sobre compliance trabalhista, um tema tão importante, tão atual. Você Sim. também domina muito bem, você é advogado de empresas e lidar com isso, né? Todo Uhum. dia, praticamente. Eu peço É. desculpas porque foi um problema de conexão aqui, eu não consegui entrar no computador, eu troquei minha internet para melhorar e o negócio hoje realmente não teve jeito. Pra você ter Não uma ideia, preocupa. eu estou no telefone da minha mulher, porque o meu telefone não estava conseguindo entrar. Não, não preocupa não, Marcelo. Faz parte, tá? Já em outros momentos, em outras lives, isso aconteceu comigo, né? Eu já tive que trocar de telefone também. Então, isso aí tudo faz parte, não preocupa não, tá? O importante é a gente estar aqui, o recado que a gente quer deixar aí para os nossos alunos, né? Que estão aí nos vendo. E, Marcelo, eu que te agradeço por ter aceito o convite, né? Da gente debater aqui, conversar um pouquinho sobre esses procedimentos, né, que acabam sendo hoje de tamanha importância, né, para o direito, para toda essa conjuntura. Você que é professor aí na nossa faculdade, na área do direito do trabalho, na área do direito civil, né, então passar essas informações aí para os nossos alunos é sempre bastante bacana, bastante enriquecedor, né? E o tema do compliance, ele é um tema tão bacana que ele estabelece uma interdisciplinariedade, né, com vários segmentos. Então, a gente tem aí essa perspectiva, né, de trabalhar sempre esse caráter interdisciplinar. Eu sempre falo com os alunos o seguinte, sabe? Toda instituição de ensino, ela, por mais que tenha ali uma grande inovação, né, na sua matriz curricular, na sua grade e nos seus planos de ensino, a gente sempre tem uma diretriz, né, que precisa de ser seguida e precisa de ser observada. E é Sem dúvida. exatamente através dessas ferramentas que a gente utiliza, né, desses seminários, desses webinários, dessas palestras, que a gente tenta levar aquele plus, né, aquele conhecimento extra
né, que muitas vezes vai fazer com que o profissional que é formado se destaque, né, no cenário jurídico, né, se destaque no âmbito da sua profissão. Entender sobre esses processos se revela cada vez mais importante, né? Ô, professor, eu queria, né, que o senhor conseguisse, assim, a sua grande habilidade, né, de tentar explicar para os nossos alunos o seguinte: de onde veio, né? O que é essa estrutura? O que é essa perspectiva desse compliance? De uma forma assim facilitada, o que a gente consegue entender como essa estrutura? Pois é, essa palavra compliance, na verdade, ela vem do inglês e é uma coisa muito simples. E é uma Uhum. coisa que a gente já fazia, nós advogados já fazíamos isso com o nosso cliente, principalmente advogado empresarial, né, de alertar o cliente. Compliance vem de to comply, quer dizer, cumprir, é Sim, respeitar a regra. Nada mais do que isso. Só que hoje houve uma necessidade, o capitalismo ele entendeu, e o empresário brasileiro está começando a entender, que é preciso cumprir a regra. Apesar de se considerar, né, antigamente, o direito do trabalho, o empregado, era considerado apenas um insumo de produção, um insumo da atividade empresarial. Né? Parecia que não eram pessoas humanas ali. É como, é como diz o Fábio Lhoa, é um direito custo, não é um direito benefício. sim, Né? Então, agora a visão está sendo mudada. O compliance, ele apenas refinou, é um refinamento daquilo que a gente já fazia, né, da consultoria jurídica, né, e sim, abrange a empresa como um todo, né, abrange outras coisas. É uma tecnologia, virou uma tecnologia de cumprir a regra. Como que eu vou fazer o meu empresário, o meu cliente, cumprir a regra? Quanto que vai aumentar de produtividade o fato dele estar cumprindo as normas de direito do trabalho? Né, sim, respeitando o seu empregado, criando um ambiente favorável, zelando pela saúde do empregado, cumprindo as normas de medicina e segurança do trabalho, é, sim, cumprindo as normas das convenções coletivas, né? A questão e o compliance ele facilita muito, né, a gestão trabalhista, a gestão do empregado, porque ele permite que haja uma interação muito boa entre a administração de pessoal, a administração da empresa e a gestão dos empregados. Então, você, por exemplo, você consegue gerir, né, gerir melhor o poder disciplinar que está lá no artigo 2º da CLT. Né? A empresa uhum, dirige, né, o empregador dirige a prestação pessoal de serviço. Essa direção, esse poder disciplinar do Brasil, que é muito amplo, né, em outros países não é tão amplo assim, mas ele é melhor gerido pela compliance, né? Porque como é que eu faço, como é que eu explico para o empresário? O empresário tem que entender que o compliance, uma mão de obra satisfeita, uma mão de obra respeitada, ela aumenta a produtividade na empresa. sim, Então, o empresário tem uma contrapartida, né, ao fazer compliance. E ninguém melhor do que o advogado para fazer um compliance, na minha visão. Porque sim, existem ferramentas importantes do compliance para gerir a mão de obra. Ferramentas que nós já conhecemos, ferramentas que nós já temos aí. Não é nada de novo. É apenas a direção que é nova. Né? sim, A direção que se dá é que é nova. Veja bem, por exemplo, o compliance o compliance ele serve para prevenir litígios trabalhistas, prevenir problemas, multas trabalhistas de fiscalização, ações trabalhistas por dano moral, assédio sexual, ações trabalhistas decorrentes de acidente de trabalho, em desrespeito às normas de medicina e segurança do trabalho, ações trabalhistas, inclusive ações trabalhistas decorrentes da terceirização, por exemplo, sim, que ocorre, é um risco,
Então, inclusive, uma das ferramentas do compliance é a gestão de riscos. E isso nós temos que fazer, nós fazemos todo dia isso, né? Nós temos que entender, o advogado trabalhista tem que entender qual é o negócio do seu cliente. Por exemplo, é uma empresa de construção pesada? Ótimo. Então, quais os riscos da empresa de construção pesada no aspecto trabalhista? Questão da segurança do trabalho, questão da terceirização, tem muita atividade terceirizada, né? Questão dos temporários, né? Porque a atividade de construção civil é permanente, mas tem aqueles contratos por prazo determinado. Como é que gerencia aquilo, né? Então, e o compliance os empregados são pessoas diferentes, de valores diferentes, né? Às vezes um vem de uma região os princípios são outros. Então, eu vou dar um exemplo. Eu já tive na minha experiência profissional, né, um funcionário que fez uma brincadeira com outro, brincadeira que para nós talvez seja uma brincadeira normal, mas a outra pessoa ficou extremamente ofendida e partiu para cima, né? Então, o que o compliance ele fala? Uma outra ferramenta importante é o regulamento empresarial. Regulamento empresarial, né, nos termos até do artigo 8º da CLT, e quando a gente estuda o início do direito do trabalho, é fonte do direito do trabalho, né? É uma norma. E ele pode ser bilateral, pode ter a participação dos empregados ali. E o regulamento, inclusive, no Código de Portugal e no Código do Trabalho francês, o regulamento ele é obrigatório. Na França é obrigatório nas empresas de mais de 20 empregados. É obrigatório haver um regulamento na empresa. Quer dizer, o empregador tem que fazer. E o regulamento na empresa é importante, porque ali nós, advogados, e o empresário, ele pode colocar ali não só os valores da empresa dele, a cultura da empresa, porque o compliance é isso, é um choque de cultura, é uma mudança de cultura. A cultura do direito do empregado, direito custo, né, para a cultura do empregado, direito benefício. O empregado e a empresa, o capital e o trabalho podem interagir de maneira que um ajude o outro, que um consiga conviver melhor com o outro, né? Isso é uma evolução do direito do trabalho. Eu entendo até que o compliance seria até um passo para a cogestão na empresa, né? Cogestão no estabelecimento, no primeiro momento, cogestão na empresa, como é na Alemanha, por exemplo. Mas é um passo. O compliance é no mundo inteiro, né? Houve essa necessidade. Se descobriu que o trabalhador que cumpre as normas, né, o empregado que cumpre as normas, o empregador que cumpre as normas, ele tem menos problemas trabalhistas, ele consegue gerir a mão de obra, aumentar a produtividade. Então, quando você cria uma ética dentro da empresa, através do regulamento empresarial, então você, normas, por exemplo, normas de convívio, né, como é que tem que ser o tratamento dos empregados entre eles, como é que tem que ser o tratamento superior hierárquico com seus subordinados, punições para o superior hierárquico em caso de desrespeito às normas. O empregado que está na ponta de baixo, ele se sente, tranquilo, sabendo que se o superior hierárquico dele tomar uma atitude indevida, ele vai ser punido pela direção da empresa. Então, isso cria um ambiente de trabalho. Você, numa live que você fez, você colocou muito bem questão do empregador. Você diz, quem é o responsável pelo meio ambiente de trabalho? Né? Numa das lives que você fez com a Daniela, falando sobre perseguição, crime de perseguição no Código Penal. Interessantíssima aquela live. E você colocou muito bem, o empregador é o responsável pelo ambiente de trabalho. Desde que ele assuma o risco, né, nos termos do artigo 2º, ele é responsável por isso. E a melhor forma dele garantir um ambiente produtivo, um ambiente saudável, a pessoa vai trabalhar satisfeita, né, é o compliance, né? Agora, o regulamento e a gestão de risco são algumas ferramentas. Na verdade, você vai usar todas. Por exemplo, a política de advertências, o nosso sistema de justa causa, ele é um sistema muito pobre, digamos assim, né? O poder empregatício
é muito grande no Brasil, né? Existe a dispensa sem justa causa, né? Quer dizer, não precisa ter causa nenhuma. Ao passo que em outros países, por exemplo, aplica-se ali o artigo 165 da CLT, né? No Sim. membro da CIPA, né? Por analogia, né? Aqui no Uhum. Brasil seria. Mas eu só posso demitir um sujeito lá por motivo técnico, econômico ou financeiro. Em outros países Sim. eu tenho que provar esse motivo, né? Ou seja, na comissão sindical, ou seja, na justiça. Aí o juiz e a comissão sindical me liberam para demitir o sujeito. Aqui não. Verdade. Aqui o empregado tem o poder total, o empregador, né, desculpa, tem o poder total de demitir, poder Sim. empregatício, né? Fiscalizar, controlar, né? E punir e demitir. E aí, muitas vezes, olhando pelo lado do empresário também, a justiça do trabalho, essa pobreza da justa causa nossa, na minha visão, ela faz com que a justiça do trabalho despreze o empresário, quando ele demite um empregado por justa causa. Fala assim, essa justa causa aí não é nada, não, isso não acontece. O compliance ajuda nesse sentido. Porque como Sim. você não tem uma legislação que faça, por exemplo, a gradação, né? Primeiro a advertência, depois suspensão e depois a aplicação da pena capital, que é a justa causa, né? Isso é complicado, porque no caso nosso, o empregador é que tem que fazer isso. Né? E para não deixar o arbítrio do empregador, né? Para não ficar uma coisa arbitrária, quando a empresa entra em compliance, significa que ela tem uma norma interna, um regulamento empresarial que traça pormenorizadamente, e nós é que temos que fazer isso, como é que vai ser a gradação, né? Como é que vai ser quais os critérios na aplicação da justa causa. E a gente vê na jurisprudência muito disso, né? Tanto de um lado quanto para o outro. Por exemplo, quando a empresa não tem um compliance, vou citar um caso aqui que eu pesquisei, quando a empresa Uhum. não tem um compliance, o tribunal, às vezes, não reconhece, né, a justa causa, ainda que ela seja provada, ainda que ela exista. Porque o entendimento que o tribunal tem, teve um caso de uma empregada pública, né, que é aquela Sim. que trabalha na empresa pública, mas ela Sim. o regime dela Seletista. jurídico é seletista, né? Então ela é uma empregada Sim. pública. Então a Companhia de Distribuição de São Paulo aplicou uma justa causa numa funcionária dizendo que ela tinha programado as férias dela contrariamente ao chefe, à decisão da chefia. Ela antecipou as férias. E Uhum. aí não se fez a gradação, né? Se mandou embora por justa causa, porque foi um vício de confiança do contrato, né? Uma Sim. violação da boa-fé. Está correto. Mas o tribunal, o Vieira de Mello, que foi o relator, ganharam na vara, a empresa perdeu na vara, recorreu, Sim. o tribunal entendeu que, chegou até o TST, só para resumir, o TST entendeu que ela ganhou no TRT, Sim. né, a justa causa, a menina recorreu, e se entendeu que a pena capital da justa causa é uma pena muito grave, então tem que haver a gradação. Por outro lado, se essa empresa tivesse um compliance, um regulamento interno, e fizesse a gradação, ela seria vitoriosa. A probabilidade, né, de vitória na justa causa seria muito provável. Né? Então, o compliance é muito isso, ele seria uma fonte do direito para calçar o empresário, né, para permitir que a probabilidade de haver uma justa causa válida e bem provada seja bastante grande, né? E inibe as condutas também, né? O fato de ter uma norma, né? O direito é um meio de controle social, talvez o mais eficiente, né? Sim. Então isso funciona muito bem na empresa. Né? Canais de denúncia também é outra ferramenta do compliance, né? Que a gente pode implantar lá, WhatsApp, caixa de sugestões, para que os empregados mesmo, se sintam participando, né? E aí o jurídico da empresa poderia, inclusive, a empresa contratar uma outra pessoa, tem que ser independente, porque é melhor,
né? E a empresa, então, diante dessa caixa de sugestões, previna, e denúncias, né, claro, previna, chame a pessoa para conversar, quem estiver fazendo uma conduta antiética, né? Sim. Palestras, né? Treinamento. Qual o empregado, ele é admitido, ele tem o estatuto lá da empresa, né? O regulamento interno na mão. E é importante que você pode, o Marchiori e meus queridos alunos, é, é, colocar normas, porque eu vou ser sincero aqui. O que a gente vê no nosso dia a dia, Marchiori? Você também advoga para empresas, Sim. para várias empresas, eu já advoguei muitos anos, e até hoje ainda faço pré-serviço para algumas Sim. empresas. E o que a gente vê? A gente vê empregados, né, principalmente construção civil, que eu lido muito com isso, a gente vê empregados que não têm, primeiro, ele tem uma escolaridade, às vezes, Basta. ele tem uma escolaridade baixa, porque dificuldades da vida que todos nós temos, né, não é fácil, e às vezes ele não teve uma educação muito com princípios muito fortes, né? Então, isso reflete na empresa, né? Então, quando a empresa tem valores bem calçados num regulamento empresarial e você vê aquele clima porque a lei é impessoal, né? A lei é Uhum. impessoal. Quando você tem a lei entre o empregado e o empregador, a coisa fica mais fácil, né? O cumprimento das normas fica mais fácil. O controle Sim. social do empregado é mais fácil. Então, você incute nele a, a, o hábito de respeitar as normas, né? Sim. Nós temos, por exemplo, na justa causa, no 482, é, a, 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 a incontinência de conduta, não é? O mau procedimento, são normas, são hipóteses, né, de justa causa. Por exemplo, mau procedimento é quando você é, não respeita as normas da moral, da boa educação, né? A Sim. gente sabe disso. Né? A incontinência de conduta é o desarranjo, a incontinência da conduta sexual, né? A desrespeito às pessoas. Aí vem o assédio, vem outras coisas. Né? Às vezes Sim. uma brincadeira que o empregado acha que está tudo certo, né? Mexeu com a menina lá e tal, acha que está tudo bem e houve uma ofensa, Beleza. houve um assédio sexual, que é crime. Sim. Né? A questão da perseguição, porque o empresário, meus queridos Marchiori, o complexo é muito importante, sabe por quê? A administração do mundo, ela tem uma influência muito grande da administração militar. Estou falando dos conselhos de administração. Né? O capitalismo, ele quer o quê? Produtividade, a qualquer custo. Crescimento econômico a qualquer custo. Isso reflete, o Rafik Hariri, naquele livro dele, Sapiens, ele diz que o capitalismo se transformou numa ética. A ética da produtividade, a ética do crescimento econômico, a qualquer custo. Isso já vem de muitos anos. E a administração militar, ela é muito isso. Vamos vencer. Vamos colocar o sujeito sob pressão. Porque sob pressão ele trabalha. Carro Não é? apertado que anda. Carro apertado que anda. Isso é claro que isso é verdade. Isso é verdade. Né? Mas só que a gente tem que... O compliance é um refinamento, porque o que acontece? Às vezes o empregado, você tem que dar uma pressionada, mas às vezes você tem que colocar um ambiente para ele de tranquilidade. Né? E Sim. quando ele é Sim. pressionado, quando ele tem um ambiente de trabalho muito bem gerido, digamos assim, a pressão que você tem que fazer é muito menor, porque ele se sente pressionado. Né? Isso adentra na emoção dele. Porque como é que você cria valores? Né? Filosoficamente falando. Você cria valores quando... Santo Agostinho dizia, né? Valor é aquilo que é bom. Mas não é aquilo que é bom só, bom no prazer. Né? É bom que mexe com a emoção da gente, com o coração da gente. Então, quando o empregador... Não é a simples emoção de raiva, de prazer, mas é a emoção de estar ali, de gostar de estar ali, de gostar de trabalhar naquela empresa.
e de ter uma relação de, de pertencimento àquela empresa, àquela equipe, como nós temos lá em Nova Lima, né? Em Nova Lima, nós damos o sangue pela faculdade. E você, como coordenador, eu faço questão de falar isso, você cria esse clima de emoção, de dizer assim, poxa, eu vou fazer. Você pede alguma coisa para nós, cada um faz de maneira, dá tudo de si para fazer, né? E é isso, a empresa precisa disso. Isso vem, você cria valores, você constrói valores, coloca lá, honestidade, por exemplo. Vou falar assim, como é que faz? Põe honestidade no regulamento interno da empresa. Olha, o empregado aqui, quando você vai, a gente faz muito em administração, você coloca dentro do código de conduta, qual é a missão da empresa? Uma empresa de construção civil, por exemplo, construir com qualidade. Ótimo. Para eu construir com qualidade, o que eu tenho que fazer? Põe a missão da empresa lá. Qual que é? Quais os valores da empresa? Honestidade. Verdade. Perseverança. Que mais? Cordialidade. Que mais? Você pega uma tábua de valores, você põe lá no código de conduta da empresa e bota a placa para tudo quanto é lugar na empresa. Isso é advogado que faz. Dá uma palestra para os empregados lá, para eles interiorizarem os valores. E aí você cria o que Aristóteles dizia, o hábito, a virtude, ela vem do hábito. Né? Isso é Aristóteles. Estou falando aqui, o Marchiori, algumas matérias propedêuticas, né, matérias iniciais, que são dadas por nossos brilhantes professores aí, Gustavo Lago, né, e outros aí, história do direito, filosofia do direito, porque isso, a gente precisa disso na nossa advocacia. O aluno tem que valorizar essas... O aluno tem que valorizar essas áreas, porque a nossa área, por exemplo, o aluno entra na faculdade, ele quer advogar na área penal, trabalhista, vê você lá e fala assim, poxa, eu quero ser igual o Marchiori, quero advogar no civil, advogar no trabalhista, não é? Mas existem as matérias propedêuticas. Você veja, o Aristóteles já dizia, você tem que forçar o hábito. Quando você cria dentro da empresa o hábito, através de curso, palestra, treinamento, e cria-se o hábito do empregado interiorizar os valores da empresa, fica mais fácil. Essa é uma das ferramentas. Né? Então, você tem lá o código de conduta, que seria a tábua de valores, depois você põe um regulamento interno com normas pormenorizadas para poder, para direcionar a gestão. Por exemplo, a obrigatoriedade de usar EPI. Isso está no artigo 158 da CLT, sem dúvida. Mas ponha no regulamento interno, porque a proximidade do empregado com o regulamento interno é muito maior. Verdade. Não é? Então, é muito importante isso. Agora, o compliance não é só a gestão. O compliance começa desde a seleção do empregado até a dispensa, né? Passando pelo desenvolvimento dele na empresa. Por exemplo, anúncios de emprego com questões, com características, né? Ele redigido de uma forma que ele discrimina o funcionário. Né? Não contrata mulher. Faz pouco tempo, isso é até interessante você tocar nesse assunto, que há pouco tempo, né, tivemos uma publicidade de uma empresa que ficou conhecida no cenário nacional, não faz aqui sentido falar o nome da empresa, mas que ela colocou assim, não contrato mulheres feias. Né? A publicidade da empresa era nesse sentido. E a gente verifica claramente que isso, já na sua origem, ele tem um problema ético, né? Ele tem um problema de ofensa a direito. Né? E é muito interessante, Marcelo, tudo isso que você está trazendo com bastante qualidade, né? Bastante enriquecedor essa ideia que você traz para a gente aqui, concatenando, né, essas matérias de cunho propedêutico visitadas pelos nossos alunos aí mais no início do nosso curso, né, e casando com essas informações
Essa ideia do compliance, como você mesmo bem colocou, né, ela é uma ideia de estabelecer. Eu costumo falar o seguinte: trabalhar com essa ideia do compliance é como se trouxesse um status, né, Sim, pro conceito. sim, Mas eu já estudava na época de docência, ainda na minha graduação, regras que trabalhavam com a ideia de governança, né? A ideia sim, de sim, governança sim, sempre foi sim, trabalhada e é um mecanismo muito adequado para se falar em compliance. Existem alguns termos que o pessoal utiliza que eu acho que traduz bem a ideia dessa perspectiva, né? Que compliance é estar em conformidade, né? É sem dúvida. estabelecer um programa Perfeito. de integridade, né? Então nós temos Sim, duas expressões, né, que você, em todo o discurso que trabalha essa ideia de compliance, a gente acaba vendo isso presente, né? É a conformidade da empresa, como você bem citou, aos seus valores éticos, aos seus valores morais, à sua missão, né, aquilo que ela deseja prospectar para a sociedade, né, em conformidade com a legislação, né, em conformidade com os decretos, com as leis, com os entendimentos jurisprudenciais, né, que esta é uma base muito sim, interessante, sem dúvida. e nós vamos estabelecer ali também uma ideia de gestão de riscos, né? Como você bem colocou, o custo trabalhista ele é um dos maiores custos para o empregador, né? Sem dúvida. Portanto, manter essa saúde financeira da empresa, ela é uma preocupação constante, né? E nada melhor, de fato, de que implantar esse programa de integridade, né? Sim, sim. Estabelecer esse programa de conformidade, estabelecer um compliance, exatamente para adequar o procedimento, e aqui eu até anotei uma das suas palavras, porque eu acho isso extremamente relevante, sabe? Porque muitas vezes alguns profissionais acham que criar um programa de compliance é algo que basta você buscar qual é o procedimento, por exemplo, o que você precisa de avaliar, né, dentro Sim, de uma sim. empresa, Perfeito. e acha que aquilo ali é como se fosse uma tabela do Excel que você responde sim, não, ok, né, Exatamente. tá legal, Exatamente. porque, assim, se você vira para nós e falamos, né, Marcelo, se a gente coloca assim, veja bem, estabelecer compliance é estabelecer um programa de conformidade da empresa com a lei. Ora, é uma obrigação não só da empresa, mas de como todo cidadão, estar em conformidade com a lei, Perfeito. né? Perfeito. Até, Perfeito. até porque é, é inexcusável o desconhecimento da lei, né? Você não tem como se excusar e falar que desconhece essa legislação, então por isso você não aplicou. Não existe essa perspectiva. Então isso Não acaba sendo existe. uma A obrigação. lei de introdução não permite isso. Exato. E aí é que entra essa ideia de estabelecer padrões de conformidade, porque, Marcelo, nem sempre o empresário ele sabe que o seu procedimento ou que os seus processos estão inadequados, né? Sem dúvida. Muitas Sem dúvida. vezes ele não ele age, né? Muitas vezes na intuição, naquele impulso, né? E nós temos aqui diversas circunstâncias, né, que vão levar a erro, a vícios nesses procedimentos. Não é à toa, né, que essa ideia de compliance ela começa a surgir assim um pouco lentamente, né, com alguma discussão ali na lei de combate à corrupção, né, que Sim, surgiu lá pela lei 9.613 de sim. 98, É. e ela ganha um cenário mais forte na lei anticorrupção, né, que é essa Agora, lei agora. 12.826, né, de Sim, 2013, muito num cenário, né, que se a gente for olhar para o nosso cenário brasileiro, é aquele cenário onde começam ali as grandes denúncias, né, que de acabam corrupção. afetando
aqueles grandes grupos empresariais, né? Nós temos ali a Petrobras, nós vamos ter ali a Odebrecht, né? São grandes grupos empresariais e que se percebe, né, que a atuação dos gestores, né, muitas vezes não fiscalizada, ou ainda que fiscalizada, não denunciada, né, ela acaba se tornando um elemento prejudicial para o negócio, né? A gente sabe o quanto sofreu essas empresas com a queda aí de seus ativos, né, na Bolsa, em razão dessas divulgações em massa que são registradas, e também apresenta um aspecto nocivo para a própria sociedade, né? Porque a gente não pode deixar de olvidar, né, que as nossas empresas são também um patrimônio em tese social, né? Claro. Hoje, por exemplo, que nós estamos aí aprendendo, o brasileiro hoje ele aprende mais, né, a lidar, por exemplo, com bolsa de valores, né? Então, hoje os brasileiros eles estão cada vez mais investindo na bolsa de valores e buscando, né, esses ganhos diferenciados do capital, que é as simples operações de poupança, né? Ou muitas vezes nem poupança, né? O debaixo do colchão mesmo, né? Então, a gente percebe o seguinte, que grandes empresas como, por exemplo, a da nossa Magazine Luiza, da Luiza Trajano, né? A gente tem lojas americanas, nós temos aqui a questão da JBS mesmo, que trabalhava com a ideia da carne, né? Uma das maiores redes de frigorífico. Você tem aí a MRV Engenharia, que trabalha na área de construção, a Precon, você tem a Tenda, você tem várias empresas, né, que estão com seu capital aberto, né, e estão ali ofertando seus ativos na Bolsa. E a gente percebe que nas avaliações de risco destas empresas, né, pesa muito os níveis de governança. E quando se fala assim em níveis de governança, o que nós estamos querendo saber? Se essa empresa ela possui um programa de integridade, se ela possui um programa de compliance estabelecido, né? E perceba então que para além dessa perspectiva mínima de redução de riscos, o compliance ele acaba mudando o visual expositivo desta empresa para trabalhar com algumas características de confiabilidade, né? Sim. E essa confiabilidade nos procedimentos, né? Isso vale muito, isso vale dinheiro, né? Isso vale investimentos, né? Nas mais variadas formas por parte da empresa. Eu costumo dizer que os programas de compliance eles estabelecem, né? Como você já apresentou, algumas perspectivas, e que hoje, né, no campo trabalhista, se renova e acaba se fazendo muito constante. Nós tivemos a Lei 13.467, né, de 2017, que deu início aí à chamada reforma trabalhista, mas também tivemos, né, a Lei 13.429, de 2017, que é a lei de terceirização trabalhista, que alterou a lei 6.019, né? Sim. E já muito naquela diretriz das decisões do Supremo Tribunal Federal, que ampliaram esse espectro da terceirização para alcançar, né, inclusive a atividade finalística da empresa, né? Sem dúvida. Então, nós percebemos, inclusive foi uma decisão recente do ministro Barroso, né, que as empresas, muitas vezes, para minimizar e diminuir custos, elas terceirizam parte de seu pessoal, né? Ah, professor, mas terceirização é para diminuir custo? Sim, é para diminuir custo, né? É para diminuir custo empresarial. E assim, inclusive, recentemente decidiu o Supremo Tribunal Federal numa ação em que se discutia, né, a isonomia salarial entre o trabalhador terceirizado e o trabalhador, né, que está vinculado na empresa. E qual foi a decisão do Supremo?
não tem que haver isonomia salarial. Então, nós estamos falando de precarização, de fato, da mão de obra dentro sem dessa dúvida, estrutura. sem dúvida, sem dúvida. É programa para diminuir despesa. Terceirização é para diminuir despesa. Tá? Não está preocupado com o resultado final. Mas o compliance acaba, sabe, o Marcelo, incutindo na empresa essa necessidade de se preocupar com a terceirização. Porque a questão é a seguinte, como você bem colocou, compliance, num de seus desdobramentos, né, visa manter os valores éticos e morais, a missão, né, desta empresa no âmbito, né, de suas ações. E no momento em que ela faz uma terceirização, será que essa empresa terceirizada tem esse mesmo compromisso, tem esse mesmo valor social, né, ali estabelecido? Exemplo característico, Marcelo. A questão, por exemplo, que nós já visualizamos pela segunda vez, só tinha acontecido uma antes da minha palestra lá naquela faculdade ASA, que eu tive o prazer de estar. E isso aconteceu de novo, Marcelo, a questão, né, de seguranças terceirizados dentro de supermercados agredirem até a morte um consumidor do estabelecimento, né? Imagina. Basicamente, o que é isso? Ainda que esses grandes grupos de supermercado eles tenham lá algum programa de organização, um código de conduta interno de seus funcionários, claramente, né, os terceirizados que foram contratados por eles não seguiam os mesmos padrões de valores, missões, conceitos éticos e morais que aquela empresa entendia como caro. Exatamente. Né? E que vai muito na linha que você colocou, né? Esses valores, essas missões, elas têm que ser visualizadas, elas têm que ser reguladas desde o momento da contratação do funcionário, né, até o ato da sua dispensa. E isso, numa perspectiva terceirizada, também tem que ser, né? E é muito interessante isso que você colocou, porque existe diferença. Muitas vezes as pessoas não compreendem isso, né? Uma coisa é você ter um código de ética e de conduta. Outra coisa é você ter um regulamento empresarial. O regulamento empresarial, você muito bem esclareceu, são aquelas diretrizes para lidar com os funcionários, né? Aqueles que estão sobre a sua hierarquia, direta ou indireta, né? E eles vão cuidar dentro dessa perspectiva. Já o Código de Ética e de Conduta, ele é um âmbito de regulação interna e externa da empresa. Né? Esse código de ética e valor, ele tem que ser observado pelos próprios atuantes ou gestores e colaboradores dessa rede empresarial, mas como também pelos fornecedores, pelos clientes, pelas empresas terceirizadas que com ela contratam. Né? E aqui que se estabelece essa perspectiva, né, de controle dessa análise. Né? É dentro dessa linha que a gente trabalha com a ideia de prevenção de riscos e prevenção de problemas, né, que possam acontecer ali nesses procedimentos. Com a própria promulgação, né, Marcelo, da reforma trabalhista, nós tivemos que vários departamentos, eu fiz muito isso porque nós já estamos, querendo ou não, nós já estamos falando de quase 4 anos, né, em julho agora, fazem 4 anos de vigência dessa nova legislação. Né? No início, eu tive que dar muitos cursos a departamentos jurídicos, a empresas de contabilidade, né, que trabalhavam com as empresas. Por quê? Porque muita coisa foi alterada, né? A gente não pode falar de uma simples reforma. Houve toda uma reestruturação do próprio direito do trabalho. E dentro dessa perspectiva, né, essa ideia de conformidade ela se fez mais presente, né,
uma ideia das empresas terem a obrigação de reformularem os seus procedimentos, né? Sim. E passarem, muitas vezes, por programas de auditorias, né? Sim, A auditoria empresarial ela é muito importante, né? Porque a auditoria empresarial, ao contrário do que aquele pessoal pensa, que é uma tabela do Excel que você responde sim, não, tal, exatamente. ok, Não é só X, isso. né? Não Sim, é isso? sim. Nesse programa de E ela é auditoria, permanente, né? a primeira coisa que você colocou aí, que eu acho isso muito interessante, é você saber a dor do cliente, né? É Sem você dúvida. conhecer o negócio dele, né? É você saber de quais são as suas intenções, inclusive suas prospecções de mercado. Sim, né? com certeza. Porque não adianta em absolutamente nada, como a gente já colocou, você chegar para o cliente e falar assim, olha, meu amigo, você tem que cumprir a lei. Disso ele já sabe. Né? Mas aí ele vai te colocar assim, mas doutor, eu tenho um objetivo. Isso quer dizer que o meu objetivo é contrário à lei? Ou você vai achar um mecanismo para adequar, né? Moldar os meus procedimentos à legislação, né? De forma que eu possa atingir meus objetivos, mas ao mesmo tempo esteja ali em conformidade com a legislação. Né? Acho que a ideia desse compliance, né, a ideia desse compliance trabalhista, passa muito por isso. Né? Você bem colocou dos mecanismos, inclusive, de interações pessoais. Né? Antes de você entrar na live, eu até tinha conversado um pouco com os nossos alunos que estavam aqui, e eu comentei, né? A empresa ele é um grande núcleo social. Né? Nós temos ali várias pessoas que interagem, por menor que a empresa tenha, né? Seja por menos funcionários que tenham, nós temos ali um mecanismo constante de relações interpessoais. Né? E essas relações, por óbvio, né, pela própria falha do ser humano, quando ele não é moldado, né, adequadamente, ela pode dar problemas. Né? E essas ideias que a gente discutiu, que você já pontuou, né, a questão do stalking, que é a perseguição, né, a questão do assédio moral, né, que está muito presente aí, né, nas relações de trabalho, inclusive a OAB de Minas Gerais, a qual a Comissão de Valores Sociais e do Trabalho da OAB de Minas Gerais lançou uma campanha belíssima, né, de combate, diga não ao assédio moral no ambiente de trabalho. Né? Muito bacana. Uma cartilha muito boa. Isso, lançou o TST e aqui a comissão aderiu a essa ideia e já está lançando também palestras expositivas, informativas. Eu acho isso extremamente relevante. Né? E também políticas de assédio no âmbito sexual também, que infelizmente nós tivemos recentemente aí a OIT, né, informando aí que num ambiente laboral, né, num ambiente trabalhista, as mulheres já chegaram a passar numa média assustadora de quase 60% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio no âmbito das suas relações de trabalho. Um percentual elevadíssimo, né? E aí, Marcelo, eu me recordo o seguinte, né? Tem algumas empresas, eu já vi isso em várias, tá? De colocar, tentar estabelecer programas de denúncia, né? Programas que vão fiscalizar esse mecanismo. Né? Mas aí o que eles fazem, Marcelo? Eles colocam, por exemplo, uma caixinha, né? Tipo assim, deixa aqui sua denúncia. E ela fica do lado da porta do RH, né? Aí o indivíduo chega lá, né, para formular a denúncia dele. Todo mundo sabe que é ele que está denunciando, né? Que se surgiu alguma análise ali, a questão é dele. Mas é por isso, sabe, Marcelo? Só te interrompendo, é por isso que ficar à vontade. Essa caixinha de sugestões aí, a gente vê, é mais hoje em dia, uma ferramenta boa, porque tem que ser anônima. É claro, a denúncia tem que ser anônima. Sim. Por isso que quando você contrata o compliance, tem que ser a pessoa que vai gerenciar essa denúncia, ela tem que ser contratada, tem que ser independente, não é o RH, é outra pessoa. Ela vai fazer uma triagem dessas denúncias e tal. Geralmente pode ser até o jurídico mesmo que faça isso,
né, não da empresa, mas um escritório terceirizado, e mais. Hoje nós temos outros canais, né? A internet, o WhatsApp, cria um grupo lá, né, que a pessoa não precisa o 0800, né? A pessoa liga, não precisa não precisa dar o nome. As grandes empresas já estão começando a fazer isso, por causa do assédio, é muito grande. E o empresário tem que pensar o seguinte, uma coisa interessante que você colocou aí, essa questão de conhecer o seu empregado. Os Estados Unidos tem isso, né? Até para se evitar o assédio, para se evitar outras coisas. E aí o psicólogo organizacional, ele entra muito com relação a isso, né? Conheça o seu empregado. Os Estados Unidos tem isso mais, né? Conheça o seu cliente, conheça o seu empregado. Então você analisa o perfil do cliente, o perfil do empregado, para ver se ele comunga com os valores da empresa. Isso é na seleção. É uma dinâmica de grupo, por exemplo, né? Uma série de ferramentas psicológicas que você pode, pelo menos, minimizar. É claro que compliance não é uma panaceia para resolver tudo. Nós vamos ter problemas. Não é? Você colocou isso muito bem, quer dizer, problemas sempre há. Você sabe uma coisa, Marcelo? Você sabe uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos? O melhor cliente que você vai ter, né, é aquele cliente que você teve, né, a oportunidade de trabalhar com ele todos os riscos inerentes ao negócio e que você teve condições de estabelecer critérios de prevenção, sabe? Porque a ação judicial, né, ela é inevitável, ela é um direito subjetivo, né, que pode ser exercido. Isso é inevitável, muitas vezes, uma ação judicial. Mas, né, você ter mecanismos para fazer uma defesa eficiente, né, você ter mecanismos para demonstrar os seus padrões de conformidade, os seus processos, né, de gerenciamento de pessoas, né, o cumprimento ali das regras trabalhistas que são colocadas, né, isso acaba sendo fundamental, sabe? Até te colocar, Marcelo, olha que interessante. Recentemente eu até publiquei essa mensagem nos grupos aí, nas nossas redes sociais, né? Recentemente eu tive no meu escritório uma condenação da empresa Ricardo Eletro, né? Essa a gente não tem problema de fazer, porque até o número dos processos já estão divulgados aí na rede social, em que, olha só que interessante, vindo a questão pandêmica, né, da pandemia, as necessidades de regulação das atividades, vieram aqueles regulamentos dizendo como fazer, né, a redução da jornada com a redução do salário, né, até mitigando um pouco a nossa redação constitucional, apesar de eu ter aí algumas críticas valorosas com relação a isso, né, mas isso foi chancelado pelo nosso Supremo Tribunal Federal. Mas foi, né, analisando detidamente o contexto da norma, muitas vezes a ideia de ausência de prejuízo do trabalhador, né, com a implicação da medida, de forma que se um empregador, né, no momento em que vai celebrar esse acordo, ele não segue estritamente a norma que o determinou, ele está invalidando aquele acordo e a gente sabe, né, que na Justiça do Trabalho, como não tem jeito de devolver o trabalho prestado, né, porque ele já se esvaiu, né, aqui só cabe indenização. Então eu tenho que pagar e isso é custo, né? Isso é custo para a empresa. Então essa é uma perspectiva que a gente verifica que a ausência, muitas vezes, de programas que vêm estabelecer essas ideias de conformidade, sim, aplicam e ensejam prejuízos. Marcelão, nós já estamos chegando aí na nossa... O papo está tão agradável que a gente não vê a hora passar. Nós estamos chegando aí em 1 hora já de live. Nós estamos aí já com 1 hora de live, a gente tem tempos aí para poder encerrar por causa do Instagram, né? Porque ele corta a conexão. E, meu amigo, eu acredito que a gente não tem o objetivo algum de encerrar essa discussão, né, nem de tratar de toda essa temática, porque ela é bastante abrangente.
mas eu queria imensamente agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, né, de estar comigo aqui nesse momento, dizer que eu aprendi muito com você aqui, né, naquilo que Muita você honra. passou aqui, nas informações que prestou, né? E dizer que a gente está aqui para repetir esse ato novamente, né? Sempre que possível a gente Olha, poder estar junto aqui novamente, tá? olha, eu Muito estou à sua obrigado, Marcelo. disposição. Estou à sua disposição. Muito obrigado, Marchiori. Te agradeço demais, fiquei lisonjeado. Eu sei o profissional que você é, acompanho você, admiro você como profissional, como coordenador. Você é um cara que assim, é muito difícil no ramo da advocacia. Você vê um profissional que ele se destaca na academia, ele se destaca na advocacia, e ele traz a academia para a advocacia e traz a advocacia para a academia. Então, isso é difícil. Isso é difícil. E você traz muito isso. Até para nós, né? Você colocou muito bem aí, você fala, dê aulas mais práticas, a gente, né, mostre para os alunos a prática, como é que acontece na vida. Né? E isso é muito importante. Isso é muito, eu acho até que isso é um diferencial da nossa faculdade, sabe? Não só o acolhimento dos alunos, mas isso, mostrar para a vida, mostrar que a matéria que ele está estudando, ele vai usar na vida ali. Sabe? Isso é muito bom. Eu estou à disposição de você, a hora que você me chamar, eu vou com o maior prazer. Peço desculpas novamente pelo problema de conexão, mas realmente eu arrumei cedo para vir para a van, porque a mulher estava até me perguntando, não é agora não. Eu falei, não, mas eu vou ficar preparado. Não, faz parte. Preparei o computador, preparei o telefone, preparei tudo. Na hora que deu o horário, eu não consegui entrar. Quase morri. Mas graças Preocupa a Deus, não que faz parte, tá? Faz parte, deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus. Te agradeço muito, viu? Obrigado, meus queridos Marcelo. agradeço a vocês também. Um abraço a todos. Abraço, Marchiori. Muito obrigado. Nossa live vai ficar, viu, Marcelo, gravada aqui no nosso Instagram da faculdade e também ela vai para o nosso sítio virtual, né, no YouTube. A gente tem lá uma página no YouTube onde essas lives estão ficando salvas, tá? E aí os nossos alunos que estão assistindo, sigam a gente lá no YouTube, deixem o seu like, se inscrevam, né? Todas as novidades vocês podem acompanhar por lá. Marcelo, obrigado. Até mais. A gente vai encerrando aqui. Obrigado. Ok, valeu. muito obrigado. Valeu.